Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Cara a Cara com o Cliente, esse nosso programa semanal sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Lembrando que toda terça-feira, sempre às 21h30, estamos aqui. Estou eu aqui esperando você para a gente falar então sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Toda terça-feira, tá bom? De forma simultânea pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Então a gente tem aí duas câmeras, uma um pouquinho acima da outra, então eventualmente você vai me ver olhando mais para cima ou mais para baixo para poder me direcionar aí para cada uma das duas câmeras. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Eu não costumo ficar aguardando essa live começar. Então se você está assistindo aqui comigo gravado, saiba que eu não fico aqui enrolando esperando a live começar, justamente em respeito a você, né? Você começa a assistir um vídeo gravado, aí a pessoa fica lá esperando, vamos esperar as pessoas entrarem, fulano, oi ciclano, oi beltrano, né? Fica um negócio chato de assistir, então realmente eu não fico esperando não. A gente já sai falando mesmo, porque depois essa live vai ficar gravada no YouTube, no Facebook e também no IGTV do Instagram. Então vamos seguindo aqui, que o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje é por que me tornei especialista em atendimento ao cliente. E aí, antes de eu entrar nesse tema, eu nem tinha programado para dizer isso, mas de repente pode passar pela sua cabeça e Fábio, mas por que eu quero saber o porquê que você se tornou especialista em atendimento ao cliente? Quero dizer para você que vai ser um grande aprendizado aqui. Enquanto eu conto essa história para você, eu vou te mostrando como você pode se desenvolver e desenvolver a sua equipe também com relação a esse tema, né? Que é o atendimento, e vou te dizer qual a importância disso tudo. Então segue aqui comigo e vamos juntos aí até o final dessa live de hoje. Então, se esse assunto é interessante para você, fica comigo aqui até o final da live, até o final do vídeo. E antes da gente entrar fundo mesmo nisso, eu quero te pedir para convidar outras pessoas a participarem disso aqui com a gente. Então, se você estiver assistindo a live ao vivo, já envia o link para outras pessoas, convida aí amigos, parentes, colegas que você acredita que esse assunto vai ser relevante, vai ser interessante. E se você estiver assistindo esse vídeo gravado, né, como eu já disse, vai ficar gravado no YouTube, no Facebook e no Instagram. Se você estiver assistindo gravado, já envia o link também desse vídeo para outras pessoas, para a gente contribuir com mais pessoas, tá bom? Eu acredito muito na força aí desse compartilhamento de informações. Quanto mais a gente contribui com o crescimento profissional das pessoas, mais a gente contribui com o crescimento das empresas e aí a gente faz tudo acontecer, faz a economia girar, tá bom? Então um grande abraço para você que está entrando na live e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos seguindo aqui falando então sobre o porquê que eu me tornei um especialista em atendimento ao cliente e eu vou te explicar o que isso tem a ver com você e não necessariamente comigo, tá bom? Então vamos seguindo aqui, que minha intenção aqui hoje é te inspirar a colocar o foco sobre o atendimento ao cliente e sobre aquilo que isso pode trazer de benefício para a sua carreira, para a sua empresa, para os seus negócios, tá certo? Então vamos seguindo aqui, vamos falando então sobre esse nosso tema de hoje tão relevante, tão importante. Agora, eu queria começar pelo quase final dessa história. Ao invés de começar pelo começo, vamos começar quase pelo final dessa história. Depois eu explico para você como é que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei nesse ponto de ser um especialista em atendimento ao cliente. Agora, eu queria adiantar para você três coisas aqui a respeito desse assunto, né? Primeiro que, para mim, ser um especialista em atendimento nunca foi algo intrínseco, nunca foi algo que fazia parte de mim, tá? Não faz parte isso de mim desde a infância, desde a adolescência, não faz parte de mim. Nunca foi natural, tá? Isso foi algo desenvolvido e eu vou te mostrar isso. E também nunca foi fácil. Tá? Então, se você que é vendedor, você está na área aí, do varejo, tem alguma dificuldade com relação a isso, fique tranquilo que isso é questão de desenvolvimento, isso é questão de prática e eu vou te falar um pouco sobre isso aqui. Então agora vamos começar então lá do começo. Vamos explicar um pouco mais para você. Talvez não tão do começo ainda, vamos te explicar o que aconteceu há poucos anos, depois eu volto alguns anos para te explicar isso. Né? Em 21 de março de 2018, eu lancei oficialmente o meu primeiro livro, que foi um livro sobre atendimento ao cliente, um livro publicado no final de 2017 e lançado então oficialmente aí em março de 2018, que é esse livro aqui, ó. Será que é óbvio o poder do atendimento? Eu não vim aqui para fazer propaganda dele para você não, é que ele faz parte disso, então eu tenho que explicar isso para você. Então em 2018 eu publiquei esse livro. Só que entre a decisão de escrever e a publicação foram poucos meses apenas. Só que o conteúdo desse livro, o que está contido ali, isso tem como base uma história incrível de superação, uma história de determinação, uma história de realização, de treinamento, de preparação
E é isso que eu quero trazer para você aqui hoje. Não é explicar para você simplesmente como é que eu cheguei aqui, mas que isso sirva de reflexão para você, para que você, a sua equipe, os seus colegas de trabalho possam então se desenvolver nessa arte de atendimento ao cliente. E eu vou dizer o porquê que isso é importante para você, para sua empresa, para sua equipe. Tá bom? Vamos voltar então agora no início então dessa história, vamos falar sobre atendimento ao cliente e para entrar nesse assunto de atendimento ao cliente eu quero te citar 3 premissas básicas aqui. Então tudo que eu vou dizer para você aqui hoje está ligado, está relacionado, o porquê de eu falar disso está relacionado com 3 premissas básicas aqui. Uma é algo que eu tenho abordado muito, eu tenho mencionado muito em outras lives, que é sobre a importância do empreendedorismo. Eu já vou chegar no atendimento, fica tranquilo. Que é a importância do empreendedorismo. A importância daquela pessoa que tem coragem de se lançar ao mercado, de montar um negócio, de contratar pessoas e a partir daí, né, a partir desse negócio criado e gerando empregos, começa então a girar a roda da economia. Você contrata uma pessoa, contrata 2 pessoas, contrata 3 pessoas. Cada pessoa contratada vai fazer com que essa renda que ela obtém seja distribuída em outros negócios, né? Na padaria, na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina. Então, cada pessoa que você contrata tem esse potencial de fazer a nossa economia girar. Então, essa é a primeira premissa, a importância do empreendedorismo. Aquilo que gera emprego, aquilo que gera renda, aquilo que faz a nossa economia girar, que gera prosperidade, que faz com que as pessoas tenham condições de buscar realizar aquilo que elas têm de objetivo, que elas têm de sonho na vida. Cada um de nós tem os seus objetivos, cada um tem os seus sonhos, cada um tem seus desejos aí, suas necessidades, e a gente realiza isso por meio do que a gente obtém do nosso trabalho. Tá? Então o empreendedorismo tem esse potencial de gerar emprego, de gerar renda e auxiliar as pessoas a atingirem isso. A segunda premissa é a importância das vendas para essas empresas. Isso eu acho que é muito óbvio, né? Quanto é importante que as empresas vendam para que elas mantenham as portas abertas. Aí é claro que, paralelo à questão da venda, eu tenho dito que vender só não basta, né? É preciso vender com rentabilidade. Mas vamos nos atentar simplesmente à questão da venda agora, tá bom? Então a segunda premissa é a importância das empresas venderem. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Só que aí vem a terceira premissa, que é a importância do atendimento para que essa venda aconteça. Para que essa venda aconteça de forma consistente, para que essa venda aconteça de forma menos custosa, para que essa venda aconteça de forma rotineira, né? Então, é preciso que haja uma boa performance de atendimento ao cliente, para que se mantenha os clientes dentro da casa, para que se mantenha a força de uma carteira de clientes, né? A ampliação de uma carteira de clientes, para que esse cliente compre mais, para que esse cliente te traga rentabilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas... Então, tudo que eu estiver falando aqui para você, se atente a essas 3 premissas básicas, tá? A importância do empreendedorismo, a importância das vendas para o empreendedorismo e a importância do atendimento para as vendas. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Você sabia, já deve ter comentado, já comentei isso em outras lives, então se você esteve aqui comigo, você já deve ter escutado isso antes. Mas se você não esteve aqui comigo, se você está assistindo esse vídeo gravado e nunca me viu na vida, isso talvez seja uma surpresa para você. Você sabia que mais de... Opa, lá está eu que pulando um pouquinho o seu roteiro. Você sabia que a principal causa de perda de clientes pelas empresas é a indiferença no atendimento? Isso não sou eu que estou inventando não, tá? Isso é o que os clientes dizem, as pesquisas informam. Então a principal causa de perda de clientes pelas empresas é a sensação de indiferença que eles têm com relação ao atendimento. Tá? Então mais de 60% dos clientes, isso é pesquisa, não sou eu que estou dizendo, tá? Mais de 60% dos clientes trocam de empresa, trocam de fornecedor por conta de uma insatisfação, por esse sentimento de insatisfação, esse sentimento de não ter sido notado, esse sentimento de, poxa, não está legal. Tá? Então, mais de 60% dos clientes trocam de empresa. Só que muita gente acredita, ao contrário do que muita gente acredita, ter um atendimento eficiente, um atendimento eficaz, não é algo que se faz com características intrínsecas do vendedor. Né? O vendedor não nasce vendedor, tenho dito isso muito aqui. Vendedor não nasce vendedor. Assim como o engenheiro não nasce engenheiro, o médico não nasce médico, dentista não nasce dentista, o vendedor também não nasce vendedor. Então, fazer um atendimento de excelência não é uma característica intrínseca do vendedor. É algo que se aprende
E é por isso que eu criei esse tema aqui hoje, para eu poder te explicar o que é que me fez chegar até aqui, e isso vai te mostrar o que é preciso ser feito aí dentro da sua empresa. Então isso não está ligado a uma característica intrínseca, uma característica do próprio vendedor, tá bom? O atendimento ao cliente ele é algo que ele requer então conhecimentos, ele requer habilidades que têm que ser desenvolvidas, né? Algo que se aprende e se aprimora com o tempo, né? Nessa construção dessa carreira de vendas, tá certo? Agora, eu digo isso por experiência própria, e aí eu vou te contar um pouco de como foi essa trajetória para você entender como é que eu cheguei até aqui, tá? Falar de atendimento, para mim, é falar de um grande desafio e eu vou te explicar isso aqui. Só quero saber se está fazendo sentido isso aqui, até aqui para você. Então, me dá um joinha aí se estiver fazendo sentido isso para você. Se não estiver entendendo nada, escreve para mim, Fábio, não estou entendendo nada do que você está falando. Você está falando rápido demais. E, infelizmente, eu tenho esse mau costume de falar rápido. Então, se eu não estiver entendendo nada, vai me posicionando aí, tá bom? Então, assim, falar de atendimento ao cliente, ele é um grande desafio para mim, tá? Porque eu sempre fui muito tímido. É estranho dizer isso quando você está me vendo aqui diante da câmera. Fala assim, Fábio, mas você, sei lá, você fala bem diante da câmera. Tem gente que fala isso para mim, não consigo acreditar que você é tímido e consegue falar diante da câmera. Gente, eu estou sozinho aqui, ó, não tem ninguém aqui comigo. Só eu e a câmera, aí fica mais fácil. Mas eu sempre fui muito tímido e isso sempre dificultou muito a minha vida, né? A vergonha de ser visto, a vergonha de ser notado pelas pessoas sempre me deixou muito, muito, muito nervoso. Então, mesmo estando aqui diante das câmeras, isso também tem sido um aprendizado, né? Já faz algum tempo que eu tenho feito isso, também tem sido um aprendizado. Eu lembro, por exemplo, que quando eu era criança, eu evitava de sair da sala de aula, de circular pela escola, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ser notado. Tá? Eu me lembro de ter estudado numa escola por 2 anos, onde servia merenda, e por uma única vez, durante esses 2 anos, eu comia merenda no intervalo. E não era por nada além de vergonha. Eu tinha vergonha de andar pela escola, de ir até a cantina, de entrar na fila, de pegar e sentar para comer. Pode ser a bobagem, mas eu realmente tinha vergonha. Então, quando era permitido ficar na sala, eu ficava na sala. Quando não era permitido, eu saía da sala e encostava na parede do lado da sala. Tá? Era isso que eu fazia, porque eu tinha realmente muita vergonha de ser visto. Eu tinha a impressão de que as pessoas iam ficar o tempo inteiro reparando em mim. Não sei por que eu achava isso, mas de fato era assim. E isso foi na infância, na adolescência não foi muito diferente, tá? Você já vai entender o porquê que eu estou falando disso, na questão do atendimento, já vou te explicar, porque eu nunca fui um cara popular na adolescência também, justamente por conta disso, tá? Imagina como eu ficava tenso, né, na hora de apresentar um trabalho de escola, por exemplo. Eu fazia, porque eu era estudioso, eu fazia porque eu também eu não queria me dar mal, né? Não queria ser visto como aquele que foi mal na prova, até porque as notas eram divulgadas pelos professores, né? Eles iam falando as notas dos alunos, então eu queria ir bem ali, então eu fazia. Mas extremamente trêmulo, meu corpo tremia inteiro, o maxilar tremia e a boca secava e sentia aquele calor doido aqui dentro. Era muito complicado realmente apresentar, parecia um vulcão dentro da minha barriga. Então era muito complicado. E aí, você escutando isso, fica difícil de imaginar como é que o meu primeiro emprego foi o de contato publicitário. De contato publicitário. Eu tinha a função de visitar empresas do comércio varejista, visitar empresas para oferecer espaços de propaganda na rádio, para oferecer propaganda em outdoor, em painéis, né, de front lights. Realmente era complicado. Então, fica difícil de imaginar como é que eu tive coragem de fazer isso. Algumas pessoas na época falavam assim, não acredito que você está fazendo isso. Nem eu acreditava. Nem eu acreditava, porque eu tinha que visitar as empresas, falar com um monte de gente que eu não conhecia, eu era novo, então eu tinha vergonha de entrar nas empresas. Né? Para falar a verdade, por muitas vezes eu dava volta nos quarteirões, com medo de entrar na empresa, com vergonha. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia como é que eu ia abordar. Ficava imaginando o que eu ia dizer e o que o empresário ia me falar, o que ele ia me responder. Ficava imaginando as objeções que ele tinha para aquela minha visita. Até que eu falava, não, eu vou ter que entrar, né? Eu preciso vender, eu preciso entregar um relatório de visita, pelo menos o relatório de visita eu tenho que entregar. Então eu acabava entrando, mas o coração acelerava, a boca secava, às vezes eu não conseguia nem falar de tão seca que estava a boca, mas eu ia lá e fazia. Isso foram 3 anos mais ou menos, né? 2 empresas diferentes, 3 anos mais ou menos, visitando empresas
Em alguns momentos tinham melhores resultados, em outros momentos não tinha muitos bons resultados, mas eu realmente tinha muita vergonha de fazer isso. Só que foi um grande aprendizado tudo isso, né? Toda essa dificuldade foi um grande aprendizado. Fui me soltando um pouco, fui aprendendo a conversar com as pessoas, fui aprendendo a encarar essa situação difícil. Não saí de lá já especialista no assunto, mas já foi um grande aprendizado. Só que aí em 2001, depois de mais ou menos 3 anos fazendo isso, tive uma baixa de resultado e eu acabei sendo dispensado. Eu, junto com algumas outras pessoas, acabei sendo dispensado. Na época eu sei que mais ou menos 30% do quadro da empresa foi dispensado, mas eu sei que eu não fui dispensado só pela redução, né? Que eu realmente não estava apresentando bons resultados naquele período. Então eu fui dispensado. E aí o que eu ia fazer? Né? Eu tinha acabado de me formar em comunicação social, publicidade e propaganda, eu montei uma agência. Vou montar uma agência de propaganda, e aí eu fui fazer o que eu fazia como contato, visitar empresas, visitar empresários, e então oferecer os trabalhos da minha agência. Né? Só que eu era super jovem e não fiz o dever de casa, né? Não fiz o planejamento que tinha que fazer, não tinha dinheiro para capital de giro e aquela vergonha toda continuava, né? Então, ao longo de mais ou menos um ano, eu mantive essa empresa aberta e tive poucos clientes ao longo desse tempo, então mais ou menos 6 meses depois eu já não tinha mais condição de me manter e eu acabei arrumando um outro emprego em paralelo. Aí eu fui trabalhar na hotelaria, achando que daria para conciliar a hotelaria com a agência. Infelizmente, foi impossível, eu fechei a agência e continuei na hotelaria. E aí foi que começou um grande aprendizado nessa questão de atendimento, né? Porque a hotelaria, ela é tida como a indústria da hospitalidade. A indústria da hospitalidade. Realmente é muito desafiador trabalhar na hotelaria, porque você tem que aprender a lidar com situações muito diferentes ali, né? Eu aprendi as maiores lições de atendimento na hotelaria. Como é que eu posso dizer para você? Eu trabalhava na recepção, então eu tinha que atender as pessoas todo o tempo, né? Na chegada, durante a hospedagem, na saída. Eu dizia que a recepção ela era a vitrine e a vidraça do hotel. A vitrine porque era onde todo mundo via, a gente parecia um aquário, né? Todo mundo estava vendo a gente o tempo inteiro. E era a vidraça porque era onde caíam as pedras, né? Toda a reclamação, todo tipo de insatisfação, todos os problemas vinham até a recepção. Então a gente tinha que aprender a lidar com isso, né? Vai desenvolvendo atenção, você vai desenvolvendo cordialidade, você vai desenvolvendo simpatia, você vai desenvolvendo capacidade de respeitar as pessoas mesmo que você não concorde, vai desenvolvendo capacidade de ouvir, né? De ter atenção, de ter uma postura mais altiva, né? De ter uma fala mais acolhedora, mais proativa, né? Vai aprendendo a evitar os problemas e a saber lidar com os problemas de comunicação, com os problemas de desentendimento mesmo, de insatisfação. Então a hotelaria foi realmente uma grande escola, né? Uma grande escola de verdade. Então eu saí daquele cenário de muita dificuldade para um cenário de um aprendizado constante, né? Todos os dias ali, né? A recepção ela era o centro do universo dentro da hotelaria, né? Então onde tudo acontece. Então ali foi realmente um grande aprendizado. E eu trabalhei durante 9 anos na hotelaria. Foram 5 anos num hotel, mais 4 anos num outro hotel, né? Em poucos meses na hotelaria eu fui promovido a chefe da recepção, então tive que lidar com essa questão ainda mais forte, porque eu estava diante do cliente, ao mesmo tempo tendo que gerir uma equipe. Então quando tinha algum tipo de problema, era eu que tinha que estar ali diante do cliente. Então foi uma escola realmente muito grande. Foram muitos aprendizados ao longo desses 5 anos. De verdade mesmo, assim. Acredito que todo mundo que trabalha com atendimento deveria passar por um período dentro da hotelaria, especialmente fazendo essa ligação. Eu trabalhei com um hotel de executivo e trabalhei num hotel de lazer. São 2 públicos totalmente distintos, então você acaba lidando com muita gente. Foram realmente milhares de atendimentos ao longo desses 9 anos, né, que foram me ajudando a aprimorar essa capacidade de atender pessoas. Mesmo assim, a timidez não foi embora. A timidez não foi embora. Ela só me trouxe ferramentas, na verdade, as ferramentas necessárias para realizar o que eu chamo de atendimento eficiente e eficaz. Em 2011, eu acabei saindo da hotelaria, né? Eu precisava buscar
queria buscar mais tempo, queria buscar mais qualidade de vida, eu trabalhava no final de semana, feriado, eu trabalhava de madrugada, e eu acabei saindo da hotelaria. Então eu fui trabalhar numa concessionária de veículos. Eu fui trabalhar como gerente de peças, gerente do setor de peças e ouvidor de uma concessionária de veículos. Mais uma vez aí, diante de uma situação de atendimento. Ouvidoria, atendendo reclamação, atendendo insatisfação. Então eu saio do tapete vermelho da hotelaria e vou até o extremo, né? O extremo da insatisfação, o extremo da reclamação, que é a ouvidoria, né? O cliente extremamente insatisfeito. Então eu tive que lidar com todas essas situações. E ao gerenciar, né, essa equipe de vendas, né, venda de peças, você acaba aprendendo muito de gestão, de liderança, mais uma vez aperfeiçoando o atendimento, e aí na questão da ouvidoria, tudo isso vai sendo aperfeiçoado. Então isso foi a cereja do bolo, né? Era aquilo que faltava, aquilo que me fez chegar até o ponto de lançar esse livro, que é o Será que é Óbvio? O Poder do Atendimento. E aí eu vou te falar só um pouquinho como é que aconteceu isso tudo, né? Como é que eu cheguei ao ponto de publicar esse livro e por que eu fiz isso, né? Como é que eu me tornei um especialista em atendimento ao cliente. Preparação, acho que já está muito claro para você aqui. A preparação, o treinamento e o desenvolvimento contínuo. São três coisas que estiveram presentes comigo aqui, né? Já há 10 anos que eu faço ouvidoria, há 10 anos que eu gerencio essa equipe de atendimento. Fora os 9 anos de hotelaria, mais os 3 anos de atendimento como contato publicitário e agência. Então foram milhares de atendimentos muito diferentes uns dos outros, pessoas com perfis muito diferentes, com origens muito diferentes. Então, desenvolvimento contínuo. Então eu reforço para você que isso nunca foi intrínseco, nunca fez parte de mim. Nunca foi natural. Tá? E nunca foi fácil também. Não foi e continua não sendo até hoje. Tá? Agora, por que é que eu escrevi esse livro? Por que depois de todo esse tempo, passando por tudo isso, por que eu escrevi esse livro? Durante mais ou menos 10 anos, eu tive um sonho de escrever, uma vontade de escrever. As pessoas falavam para mim, Fábio, você escreve bem, por que você não escreve um livro? Sei lá, não sei sobre o que eu escrevo. E foi ficando. Um dia eu vou escrever um livro, um dia. Só que aí, algumas coisas foram acontecendo que me fizeram chegar a esse ponto aqui. Né? Fizeram chegar ao ponto de escrever e publicar esse livro. Primeiro que ao longo desses anos todos de experiência, foi ficando muito claro para mim o que eu já te disse no começo da live, que é sobre a importância do empreendedorismo. A importância de você lançar os projetos, de você investir tempo e energia nos projetos, de você poder fazer a economia girar, de você poder impactar a vida das outras pessoas, impactar as outras empresas. Então, entendi a importância do empreendedorismo. Entendi a importância das vendas para o empreendedorismo. E aí eu vou fazer uma confissão para você, que naquela época que eu comecei com o contato publicitário, eu tinha vergonha de dizer que eu era vendedor. Eu não admitia dizer que eu era vendedor. Eu falei, não sou vendedor, eu sou publicitário. Eu era formado em publicidade, eu falei assim, eu sou publicitário, eu não sou vendedor. Porque eu tinha na cabeça que o vendedor era uma profissão menor, que o vendedor era uma profissão que na verdade talvez não fosse uma profissão, que é o que muita gente pensa hoje, que vendedor é aquele cara enganador, aquele cara mentiroso, aquele cara que inventa as coisas para poder enganar o cliente. Eu tinha isso na cabeça, eu confesso para você. Só que depois de todos esses anos, trabalhando com vendas, trabalhando com atendimento ao cliente, trabalhando com gestão, eu fui entender realmente qual é a importância, o tamanho da importância do setor de vendas e dos vendedores para qualquer empresa. E aí eu ouso dizer para você hoje que a área de vendas, que o vendedor tem a profissão talvez mais importante de toda empresa. Porque não existe empresa sem receita, não existe empresa sem venda. Então é uma profissão que deveria ser das mais valorizadas e infelizmente não é. Tá? Então eu fui entendendo a importância das vendas. E por fim entendendo a importância que o atendimento tem para as vendas. Isso foi criando na minha cabeça essa coisa de por que falar sobre atendimento. O tamanho da importância disso. Né? O tamanho da importância de atendimento. E aí lá em 2016, eu fui provocado a fazer uma palestra interna na empresa sobre um livro chamado Oitavo Hábito. Eu não vou falar do livro agora para você, mas ao desenvolver essa palestra, me encantou a possibilidade de buscar um propósito. E esse propósito veio de aprender continuamente e poder
compartilhar isso com as pessoas, poder contribuir com as pessoas, levar essa mensagem para outras pessoas. O livro te faz pensar em qual é a sua voz interior. E a voz que eu ouvi de mim naquele momento foi: eu quero fazer isso, eu quero levar a informação para as pessoas, eu quero compartilhar a informação com as pessoas, quero levar para as pessoas a importância de aprender, se desenvolver, evoluir continuamente. Era isso que eu queria fazer. Ponto. E aí eu fui juntando as coisas. Tá? Então fui juntando as coisas, essa vontade de contribuir com a importância do atendimento para as vendas e das vendas para o empreendedorismo. Tá? E aí quando eu participei de um treinamento, que foi uma imersão de um final de semana, que foi uma imersão incrível, um treinamento chamado Ultrapassando Limites, eu saí de lá com a tomada de decisão. Falei: chega de enrolar, chega de esperar para publicar esse livro, chega de esperar para começar a escrever, porque ao longo de 10 anos eu fiquei na cabeça: vou escrever, mas não sabia sobre o quê. E aí eu tomei a decisão: eu vou começar. Então, o final de semana, o treinamento foi até o dia 30 de abril, no dia 1º de maio, eu comecei a escrever. Comecei a levantar 1 hora mais cedo e comecei a escrever. Às vezes escrevi um parágrafo, às vezes escrevia 2, às vezes escrevi uma página, mas comecei a escrever dia 1º de maio, de aí então de 2017. 16 foi quando eu fiz a palestra interna da empresa, 2017 foi esse treinamento. E aí veio também aquela coisa de: poxa vida, eu vou escrever sobre o quê, né? E aí eu parei para pensar e aí que me toquei. Falei: Fábio, peraí, tudo que você fez na sua vida até hoje tem uma relação. O contato publicitário, a agência, a hotelaria, a gestão do setor de peças, a ouvidoria, elas têm um ponto em comum: o atendimento ao cliente. Foi isso que você desenvolveu, foi essa habilidade que você desenvolveu ao longo de todos esses anos, que naquela época eram 19 anos de carreira. Foi isso que você desenvolveu ao longo de todo esse tempo. Então não tem nenhum outro assunto que você conheça mais que você possa escrever do que atendimento ao cliente. Eu falei: pronto, é isso. Então dia 1º de maio eu comecei a escrever. Ponto. Em poucos meses o livro estava pronto, estava publicado. Eu lancei no ano seguinte e aí vieram outras coisas. Vieram as palestras, veio palestras sobre atendimento ao cliente, vieram palestras motivacionais para levar essa inspiração para as pessoas, para elas poderem buscar esse aprimoramento, para elas não se acomodarem, não se apegarem a reclamações, para elas poderem realmente buscar o seu propósito de vida e correr atrás disso, lutar. Para o pessoal que está na área de vendas, não se conformar com aquilo que já sabe, não achar que o trabalho de vendas é um trabalho inferior, que é um trabalho que não requer dedicação, que não requer estudo, que pelo contrário, se não estudar, se não treinar, não fica bom. Tenho repetido isso. A frase não foi criada por mim, mas eu gostei dela. Se não estudar, se não treinar, não fica bom. E para a área de vendas isso não é diferente. Então eu tenho trazido muito isso aqui. Então se você que é empreendedor, você que é líder de uma equipe de vendas, você que é vendedor, ainda não tinha se ligado para isso, da importância de você estudar sobre vendas, sobre comunicação, sobre persuasão, sobre técnica de comunicação mesmo, sobre atendimento ao cliente, de você treinar isso continuamente. Porque o meu treinamento ao longo aí de 19 anos, ao longo de 22 anos agora, ele não foi específico todo o tempo. Levou 20 anos, 19 anos de repente para eu estar, não digo pronto, porque pronto nós nunca estamos, mas para eu estar no estágio que eu estou hoje. Então eu acredito que você, que a sua equipe, não precise levar todo esse tempo se houver dedicação, se houver esse estalo de: poxa, eu preciso me preparar todos os dias. Eu preciso estudar sobre vendas, eu preciso estudar sobre comunicação, eu preciso estudar sobre persuasão, eu preciso estudar sobre automotivação, sobre autoconhecimento, eu preciso identificar meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, eu preciso estudar, preciso me preparar, preciso treinar. Então isso é fundamental em qualquer empresa. Então é preciso que você se atente a isso, que a sua equipe se atente a isso, para então que então haja um salto de qualidade no atendimento ao cliente na sua empresa, e com o atendimento você agregue mais valor ao seu cliente, com isso agregue mais vendas, agregue mais rentabilidade, aumente a sua carteira de clientes e fortaleça o seu negócio, tá bom? Então esse foi um insight que eu tive hoje pela manhã. Eu falei: eu preciso ver que assunto que eu vou levar hoje para o cara a cara com o cliente, sobre o que nós vamos falar hoje, e de repente me deu um estalo. Eu falei: cara, eu preciso mostrar para essas pessoas, preciso mostrar para eles a importância de se dedicar ao aprimoramento, porque vender não é natural, vender não é intuitivo, ser vendedor não é intuitivo,
você pode ter facilidade, você pode ter uma predisposição, você pode ter alguma facilidade para atender, para vender, mas isso não é intuitivo. Você precisa se aprimorar sempre, precisa estudar sempre, precisa treinar sempre, mesmo porque o mercado muda, o concorrente muda, o cliente muda, então é preciso que haja aprimoramento. E a nossa energia cai também, né, gente? Tem hora que a gente tá para baixo, tem hora que a gente não tá muito legal, tem hora que a gente esquece o que já aprendeu, a gente não aplica tudo que aprendeu, né? Até perguntei aqui outro dia se as pessoas tinham aplicado tudo que aprenderam na vida. É claro que não, né? Ninguém aplicou tudo que aprendeu na vida. A gente aprende muita coisa. Você lê um livro, você faz uma palestra, você passa por um seminário, passa por um treinamento, aprende um monte de coisa. Só que às vezes a gente não aplica. E aí você vai se perdendo aquilo, você vai esquecendo. Você fala, poxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não pensei em rapport antes de começar a atender, por exemplo? Por que eu não pensei em primeiro criar uma conexão, uma ligação com o cliente, um vínculo com o cliente, antes de sair ofertando para ele algum produto? Poxa, por que eu não fiz isso? Poxa vida, eu tenho que fazer isso na próxima vez. Mas às vezes a gente não tem esses estalos, né? Então é preciso que alguém venha e puxe a nossa orelha. Fala, presta atenção aí, você está se preparando, não está? O que você fez o ano passado? O que você fez o mês passado? O que você fez a semana passada? O que você fez hoje? Para se desenvolver, para aprender, né? Para aprimorar suas habilidades em atendimento e vendas. Então é preciso que alguém de vez em quando venha, dê um puxão de orelha, dê uma cutucada aí, para a gente poder se tocar de fazer isso, né? Porque aquele menino tímido, né, que tinha vergonha de circular pela escola e que se tornou especialista em atendimento ao cliente, é só um exemplo daquilo que você, que já tem mais facilidade, né, que não tem a timidez que eu sempre tive, então é um exemplo daquilo que você pode fazer, né? Se eu fiz isso, imagina você que tem mais facilidade, para você que sempre foi comunicativo, para você que sempre teve afinidade com essa coisa de estar ali no meio das pessoas, que já se considera um bom vendedor, que você pode fazer se desenvolvendo todos os dias. Depois de eu ter contado tudo isso para você, certamente você tem muito mais facilidade para fazer isso. Aprendizado contínuo e treinamento. São as coisas que eu tenho aí para trazer para você, que eu espero que fiquem gravadas aí na sua cabeça, gravadas aí no seu coração. A busca pela evolução, pelo aprendizado contínuo, pelo treinamento de forma contínua, tá bom? Eu sou Fábio Frasson, sou especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você sempre muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, e eu te espero aqui na quinta-feira, às 21h30, no nosso Falando de Negócios, para falar então sobre empreendedorismo, palavra difícil, né? Para falar sobre empreendedorismo e negócios no varejo, tá bom? Um grande abraço para você, um bom descanso e até quinta-feira. Até mais, tchau, tchau!